Eu cheguei até a conversar com um gerente de boca de fumo para pedir ajuda. Um juiz me disse que eu não deveria ter feito isso, porque depois eu ia ficar na mão do cara. Mas eu disse para ele que naquele momento, o que mais me importava era procurar minha mãe. Quem falou isso foi o filho da desaparecida, o químico João Wink, de 62 anos, o principal responsável pelas buscas da idosa. E hoje, nosso canal vai entrar na corrente de solidariedade que está se formando para ajudar a desvendar esse desaparecimento tão inusitado quanto triste da aposentada Beatriz Wink. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. No canal falo semanalmente de casos criminais e mistérios, então se você curte a temática, já fica meu convite para se inscrever e acompanhar o Insólito. Peço também que me siga no Instagram, onde eu costumo postar bastante também, não só as novidades aqui do Insólito, beleza? E se puder, considere apoiar o canal se tornando um membro. O link vai estar aí na descrição. Fechado? Recados dados, vamos aos fatos. O casal de aposentados Delmar Wink e Beatriz Wink participava de uma excursão com mais de 30 turistas que partira da cidade de Portão, onde residia, no interior do Rio Grande do Sul, até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O casal, que teve 4 filhos, estava junto havia cerca de 60 anos e uma das atividades preferidas dos dois era viajar com grupos de idosos da região. Na tarde de 21 de outubro de 2012, um domingo, por volta das 17 horas, o senhor Delmar e dona Beatriz entraram em uma loja de velas no santuário. A esposa, no momento em que o senhor Delmar foi pagar a conta, caminhou até a porta para esperar por ele lá fora. Porém, quando Delmar saiu, não encontrou a companheira. Delmar então, na época, relatou: "Fomos em direção da casa de velas, que é ao lado da catedral. Quando chegou na minha vez de pagar no caixa, eu olhei e vi quando ela foi para o lado da porta de saída e parou ali. Logicamente, estava me esperando. Eu paguei no caixa, peguei o pacotinho, lembro muito bem, olhei e ela já não estava mais lá na porta de saída." O Santuário de Aparecida recebe mais de 10 milhões de visitantes por ano. É um lugar enorme e as pessoas se perderem lá é algo até que normal. São registrados, em média, 400 casos de pessoas que se desencontram nos finais de semana com mais movimento. Bom, abduzidos, a partir de então, segundo o filho João Wink, seu pai acionou a guarda do santuário, ele teve a ajuda de conhecidos na busca pela companheira, mas nenhuma pista foi encontrada. Não acharam absolutamente nada. Sem respostas no santuário, Delmar então foi ao hotel, porém sua esposa não estava lá e nem tinha ido lá sem ele. Infelizmente, esse caso não foi como a maioria, apenas um desencontro. Seu Delmar procurou, sem sucesso a esposa por todos os locais possíveis. À noite, ele comunicou aos filhos sobre o desaparecimento de Dona Beatriz. João, um dos filhos, conta que logo que soube, viajou a Aparecida. No dia seguinte, foi registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Dona Beatriz. A Polícia Civil abriu então um inquérito para apurar o caso e passou a ajudar nas buscas. Desde então, parentes da aposentada, que na época tinha 77 anos, buscam por notícias dela. O sumiço de Beatriz intriga os familiares e as autoridades policiais da região, pois apesar de muitas pessoas se perderem no santuário, desaparecimentos de fato são incomuns. A polícia disse que apurou o caso, mas as investigações não trouxeram novidades. A família contratou detetives particulares, mas também não conseguiram nada que elucidasse o caso. Delmar, o marido de Beatriz, atualmente com 90 anos, pergunta sobre a companheira com frequência. Até hoje, ele se questiona como ela desapareceu em instantes sem deixar rastros. Na época, ele dizia que a falta da esposa havia tirado dele um enorme pedaço. E como já vimos, o casal, que teve 4 filhos, adorava viajar com grupos de idosos da região onde moravam. Uma das idosas que estava na mesma excursão que eles, diz que Beatriz tinha reclamado do cansaço e que queria voltar para casa. Todavia, o filho dela, o João, não acredita que a mãe tenha deixado o santuário naquele momento, enquanto aguardava Delmar, pois ela não ia sequer ao banheiro sem avisar ao marido. E ele também costumava fazer o mesmo. Tudo ele avisava a esposa, pois eles eram muito unidos. O filho tem certeza de que se ela
Disse que ficaria ali na porta esperando por ele, de fato ela ficaria. E se ela sumiu, sumiu por algum motivo. Os familiares voltaram a Aparecida algumas vezes em busca de respostas. Mais de 50 mil panfletos com a foto da idosa foram confeccionados e depois foram distribuídos na cidade e em outras regiões próximas. Vários voluntários se disponibilizaram para ajudar na busca por Beatriz, porém, nada que levasse a ela foi encontrado. Os responsáveis pelo Santuário de Aparecida informaram que não havia registros que pudessem mostrar o momento em que Beatriz desapareceu. O acesso às câmeras do santuário foi feito apenas 15 dias depois do desaparecimento, ocasião em que descobriram que nada foi registrado, pois as imagens eram renovadas e sobrepostas. Em nota à BBC News Brasil, o Santuário Nacional de Aparecida afirmou que possui estrutura e protocolos que são acionados quando as pessoas se desencontram de seus familiares, sendo efetivo o reencontro ainda no mesmo dia. Sobre o caso de Beatriz, disse que as investigações foram conduzidas pelas autoridades competentes com o auxílio do Santuário Nacional no que lhe foi solicitado e direcionado. Mas então, o que pode ter acontecido com Dona Beatriz? A primeira hipótese levantada para o desaparecimento foi o de ela ter se perdido na cidade. A segunda é ter entrado no ônibus de uma excursão errada ou até mesmo ter decidido retornar para a casa da família em Portão. Mas claro, com o passar das horas, elas foram descartadas, pois, dados os relatos dos familiares, eram todas possibilidades improváveis, além de não haver qualquer registro de uma idosa perdida em Aparecida ou nas proximidades com as características de Dona Beatriz. E as excursões da época também não relataram nenhuma idosa que entrou em um ônibus errado. E, obviamente, ela não voltou para casa. Não houve pedido de resgate, o que de certa forma descartou o sequestro como uma possibilidade. Também não houve nenhuma situação que indicasse que ela pudesse ter sido vítima de algum tipo de crime. A família, logo que soube do desaparecimento, bloqueou a aposentadoria dela para evitar que o dinheiro fosse usado por outras pessoas mal intencionadas. João afirma que a mãe não sofria de alguma doença que pudesse fazer com que ela ficasse desorientada. Antes de viajar, ela fez um check-up e o médico disse que ela não tinha nenhum problema de saúde. Temos por base que ela estava em condições de viajar. Ela não tinha Alzheimer ou alguma doença que a deixasse com lapsos de memória, afirmou João. Já disseram que ela perdeu a memória e saiu sem rumo, já disseram que ela entrou no ônibus que foi embora por conta própria ou tantas outras coisas. Tudo bem, alguma dessas coisas pode até ter acontecido, mas o que me pergunto é: como fiz tanto barulho na mídia, conversei com tanta gente, mandei fazer mais de 50 mil panfletos, distribuí na região, recebi ajuda de voluntários e até hoje não tive nenhum tipo de resposta? Também indagou o filho João. Na época, João usou todos os meios de comunicação para divulgar o desaparecimento da mãe. O caso foi notícia por todo o Brasil. Até no programa televisivo de massiva audiência na época, o Fantástico da Rede Globo, o caso foi noticiado. João acredita que essa ampla divulgação do caso poderia fazer com que surgisse ao menos uma pista sobre o paradeiro de sua mãe. Mas não apareceu nada. Durante as buscas, João também conversou com diversos policiais, contratou investigadores particulares, como vimos, e até visitou áreas consideradas violentas na região de Aparecida para pedir ajuda na busca pela idosa, mas não encontrou nenhuma pista. Apesar de não encontrar nada que leve ao paradeiro da mãe, ele acredita que Beatriz está viva e que tenha sido levada a algum lugar. O meu sentimento é que ela não desapareceu por falta de memória ou algo parecido. Alguma coisa aconteceu, mas eu não sei o que é. Acredito que ainda vou encontrá-la em um hospital por meio da polícia. Apesar de acreditar que a mãe está viva, João visitou lugares como o Instituto Médico Legal, IML, após relatos de corpos de idosas que não foram identificadas. Eu já vi 3 ossadas, 2 na região da cidade de Aparecida e uma no interior de Goiás. 2 foram analisadas pela arcada dentária e outra por um exame. Nenhuma delas era minha mãe. Também já vi um corpo em decomposição que achavam que pudesse ser a minha mãe, mas foi comprovado que não era. Há hoje quem peça para que João abandone as buscas e aceite que a mãe morreu e que após quase 9 anos
dificilmente haverá resposta sobre o caso. Todavia, ele não pensa em desistir da procura por Beatriz. Nos últimos anos, ele foi diversas vezes a Aparecida para fazer novas buscas. Um dos objetivos de João, e o mais nobre, é que o pai dele não morra sem resposta sobre o sumiço da companheira. Às vezes, ele acha que a minha mãe está viva, mas se alguém chegar e falar para ele que ela está morta, ele acredita nisso também. A cada momento, ele pensa em uma coisa. Recentemente, João passou a ter uma nova esperança. A campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A excelente iniciativa lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em maio de 2021 tem o objetivo de possibilitar a identificação de pessoas desaparecidas por meio de exames e bancos de perfis genéticos. A tecnologia, segundo o governo, permite identificar vínculos genéticos entre pessoas localizadas sem identificação e aqueles que estão cadastrados no banco. João, claro, colheu seu material genético e encaminhou para a campanha, mas não há, até o momento, nenhuma novidade que possa indicar o que aconteceu com Beatriz. Fato é que a falta de respostas é angustiante. Porém, João acredita que o reencontro com a mãe está cada vez mais próximo. A família de minha mãe e de meu pai é muito longeva. São pessoas que vivem por muitos anos e são resistentes. Eu realmente penso que vou reencontrá-la viva em algum lugar, disse João. A Polícia Civil de São Paulo afirma que o caso de Beatriz foi relatado à Justiça em junho de 2013, 8 meses após o desaparecimento dela. 2 meses depois, após a solicitação de novos procedimentos para a busca da idosa, o caso foi encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, que desde então está responsável pela apuração. Em 2020, João decidiu focar nas redes sociais para propagar o caso. Ele investiu na página Onde está a Dona Beatriz, no Facebook, que hoje é seguida por mais de 21 mil pessoas e também um site com o mesmo nome para ajudar. Nessas páginas, temos mais detalhes do caso do desaparecimento. E a divulgação no Facebook rendeu muito mais alcance do que era esperado por João. Foram mais de 100 mil compartilhamentos. E aqui, com o auxílio da nossa querida audiência, com a força e o alcance das mídias sociais, fica uma singela contribuição com a produção desse vídeo. O Insólito apoia a causa Onde está a Dona Beatriz. Eu espero que possamos realmente ajudar essa família a encontrar as respostas que tanto anseiam. E se você também quiser embarcar com a gente nessa campanha de solidariedade, pois a esperança deve ser sempre a última a morrer, claro, é só compartilhar nosso vídeo. E também qualquer informação que tiver pode ser dirigida à 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas de São Paulo, que investiga o caso e segue realizando buscas para localizar a vítima através do Disque Denúncia. O telefone é 181. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Colabore com o canal clicando em gostei, isso também vai ajudar a divulgar o vídeo, fechado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.